Fala pessoal, meu nome é Maurício Chaves, eu sou designer instrucional, eu venho da área da comunicação, atuei durante mais de 15 anos com comunicação, então vocês já vão entender a escolha do tema de hoje. Atualmente eu trabalho com educação corporativa, então meu foco é em ensino para adultos e a gente vai falar sobre a aplicação das mídias no processo de ensino e aprendizagem de adultos, dentro do universo da educação corporativa. Antes da gente falar sobre a relação entre mídias e educação, é importante que a gente tenha um contexto histórico de como nós chegamos até aqui. Todo o processo de comunicação e de transmissão de conhecimento que tornou possível nós chegarmos hoje, em 2025, com acesso a uma série incrível de ferramentas que a gente consegue utilizar no processo de construção de materiais de aprendizagem, a gente teve um caminho bem longo, desde a linguagem oral até a gente chegar na era digital, que é onde a gente está hoje, já prestes a dar o próximo passo no sentido de tecnologias e metodologias de ensino. Quando a gente começou lá no início com a transmissão, a comunicação entre seres humanos e a transmissão de experiências e conhecimentos, a gente tinha como tecnologia possível e disponível na época a linguagem oral. A linguagem oral, ela traz, a transmissão das informações, ela dependia única e exclusivamente do banco de dados chamado cérebro, da nossa memória. Então, todo o conhecimento que era compartilhado, que era disseminado na época, ele dependia do que se lembrava, tanto enquanto memória individual quanto memória coletiva. Então, a transmissão de informações, ela dependia exclusivamente da capacidade de nós nos lembrarmos das coisas. A linguagem oral, enquanto meio de comunicação e de transmissão de conhecimento, ela traz algumas, ou principalmente duas grandes limitações. Como que acontecia a transmissão de conhecimento naquele momento? Via oral, então através de histórias, através do conhecimento, da passagem direta de conhecimento, ou de músicas, por exemplo, e ela acontecia de gerações entre gerações, de geração em geração, o conhecimento ia sendo disseminado e aplicado para a geração seguinte e passado adiante. Isso nos implica duas grandes limitações. A primeira delas é uma limitação geográfica. A gente, enquanto ser humano, nós não conseguíamos disseminar a informação ou transmitir o conhecimento para um número muito grande de pessoas, Geralmente o conhecimento ele era compartilhado dentro da sua casa, da sua família, do seu núcleo familiar ou da sua comunidade, dependendo da forma de organização de cada sociedade naquele momento. E tínhamos também a limitação da precisão das informações. Imaginem só aquela brincadeira do telefone sem fio sendo praticada em diversas gerações, durante milhares de anos. Então as informações no meio do caminho elas iam se modificando, as histórias iam sendo alteradas. Então a linguagem oral ela foi a primeira forma de disseminar conhecimento, de compartilhar conhecimento, mas ela tinha duas grandes falhas. A gente não conseguia transmitir conhecimento para um número muito grande de pessoas e a precisão das informações ela era falha porque ia se passando de boca em boca, de geração em geração, e as informações se perdiam ou se modificavam no meio do caminho. Com o surgimento da escrita, a gente teve o primeiro marco neste processo evolutivo da comunicação barra transmissão de conhecimento, compartilhamento de conhecimento. A escrita ela permitiu que houvesse uma maior precisão na transmissão de informações, não se perdia mais tanta informação no meio do caminho, porque era possível registrar o conhecimento em um local físico, e com a invenção da prensa de Gutenberg, lá no século XIII, se eu não me engano, a prensa ela foi a grande responsável por popularizar o acesso ao conhecimento com o surgimento dos livros, da imprensa e dos livros. Então, a escrita ela foi um marco muito importante, seguido da invenção da prensa. Então, ela permitiu com que as informações se tornassem mais precisas ao serem transmitidas e que a gente conseguisse disseminar o conhecimento para um número muito maior de pessoas. O momento que veio depois, ali pós-revolução industrial,
ele foi um momento bem significativo no sentido de que provavelmente foi o próximo marco que a gente tem nesse processo evolutivo, que foi o que a gente chama de nova mídia, né? Foi um período aí já bem posterior à Revolução Industrial, já na década de 70 e 80, onde a gente teve o surgimento de novas tecnologias, de várias tecnologias, como videocassete, Walkman, TV a cabo. Foram tecnologias que eu, que sou da década de 80, convivi com elas até a minha adolescência, até ali a popularização da internet. Foram tecnologias que permitiram uma mudança significativa na maneira que as pessoas, ou nos canais que as pessoas consumiam informação. Elas tiraram o foco da comunicação de massa. Então, antes a gente tinha uma ou outra mídia, um ou outro canal de comunicação comunicando para um grande número de pessoas, e a gente possibilitou, e esse movimento possibilitou, com que nós pudéssemos escolher os canais nos quais nós consumiríamos conteúdo, nós consumiríamos informação. Então houve um deslocamento da comunicação de massa, onde ela acontecia de forma unilateral, para uma comunicação mais centrada no indivíduo, porque o indivíduo passou a ter a possibilidade de escolha de canal. Ele começou a poder escolher por onde ele receberia determinada informação, e isso posteriormente impactou diretamente no formato da informação que chega para o indivíduo, né, para a pessoa, porque agora os diferentes canais precisam de diferentes linguagens, né? Com o surgimento da internet, eu vou considerar o surgimento da internet ali na década de 90, virada para 2000, que foi onde ela se popularizou, onde a gente teve um acesso mais substancial à internet, né? Com o surgimento da internet e posteriormente da Web 2.0, houve daí talvez o grande marco nos últimos 100 anos aí do ponto de vista de comunicação, que foi a mudança da lógica de produção de conhecimento. Isso impactou de uma forma muito significativa na educação, porque com a Web 2.0, quem é um pouco mais antigo vai lembrar do Orkut, por exemplo, as pessoas começaram a criar comunidades e a se conectar, a produzir conteúdos e se conectar por gostos pessoais ou por pensamentos parecidos. A internet, a Web 2.0, a internet e a Web 2.0, elas permitiram que houvesse uma explosão de informações. Quem antes só consumia conteúdo passou a produzir conteúdo também. Claro que isso nos trouxe também, do ponto de vista educacional, algumas responsabilidades enquanto produtores de conhecimento, né, ou facilitadores do conhecimento, porque como a gente com a internet a gente não tem mais um controle ou a falsa sensação de controle da veracidade, né, das informações, isso passou a ser também nossa função, checar a veracidade das informações, checar as fontes e garantirmos que aquela informação está correta ou minimamente correta, né? Então, todo esse processo evolutivo, ele nos trouxe muitos benefícios, né? Muitas possibilidades, mas também nos trouxe uma necessidade de adaptação do ponto de vista de educação, né? Do ponto de vista de nos adaptarmos às novas necessidades que as mídias e que o processo de construção de conhecimento nos trouxe. Então esse cenário de evolução, desse processo evolutivo da maneira que as pessoas se comunicam e transmitem conhecimento, ele criou uma demanda, uma necessidade para quem trabalha com educação de adaptação. Lá atrás, as universidades elas eram locais mais exclusivos e restritos e eram detentoras do conhecimento. Lá o saber ele era transmitido de uma forma tradicional e unilateral, né? O professor ele era detentor do conhecimento, ele transmitia, jogava aquele conhecimento para os alunos e os alunos tinham que absorver aquilo. Com a inversão da prensa, né, a gente já diminuiu um pouco essa exclusividade, não era só na universidade onde se aprendia, e a distribuição de livros, né, de uma forma mais massiva, de uma forma mais robusta, ela contribuiu para que o conhecimento fosse disseminado de uma forma um pouco mais igualitária, um pouco mais
equilibrada, digamos assim. Com o surgimento da internet, houve então assim uma disseminação muito maior e uma liberdade de escolha no acesso à informação, no tipo de conteúdo que as pessoas consomem, né, e a forma que elas consomem esse conteúdo. Com o acesso à informação sendo facilitado, isso permitiu que surgissem novas maneiras de aprender. Então, vejam bem, a comunicação e o ensino, eles andam junto num processo de adaptação dentro deste cenário todo. Então, com todas essas facilidades do ponto de vista tecnológico e de fluxo de informação agora, que ele não é mais unilateral, surgiram novas formas de aprendizado, né? A gente tem aí como exemplo a educação à distância, os cursos online, as comunidades virtuais, onde as pessoas se juntam por afinidade, e houve também uma maior flexibilidade e uma facilitação no acesso ao conhecimento. As pessoas, elas hoje conseguem se conectar e compartilhar experiências de uma forma muito mais orgânica. Elas aprendem umas com as outras. A gente pode pegar hoje como exemplos de desafios que a gente tem enquanto professores, designers instrucionais ou facilitadores, né, a necessidade de nós termos uma postura, um posicionamento que contribua para que a gente pratique e ensine os alunos, né, ou incentive os alunos para que eles façam uma seleção, nós façamos e que eles façam uma seleção crítica, né, das informações que são consumidas. A gente precisa ter uma atenção hoje muito mais forte em cima das fontes, na verificação da veracidade das informações. É importante que a gente tenha uma preocupação hoje maior do que tinha lá atrás, enquanto termos mais convicção ou mais certeza em relação à veracidade daqueles conteúdos. Porque hoje os conteúdos são produzidos e eles muitas vezes não são revisados, muitas vezes as fontes, né, daquele conteúdo inicial lá, daquela fonte de informação, elas não são confiáveis, e se a gente não tem esse olhar crítico, a gente não faz essa checagem da veracidade, se a gente não confere as informações, a gente acaba transmitindo conhecimento errado e daí vira uma bola de neve, né? Um conhecimento que ele é parcial, ou que ele é transmitido de uma forma superficial, ou um conhecimento que seja errado, uma informação errada, e que ela é replicada e replicada e replicada hoje, porque as pessoas trocam entre si o conhecimento, ele prejudica todo um cenário, todo um contexto de ensino e aprendizagem. Também temos como desafio hoje, né, trazido por esta mudança que houve na maneira de se comunicar e de transmitir conhecimento, a falta de infraestrutura adequada. O que eu quero dizer com isso? Poxa, Maurício, todo mundo tem acesso à internet. Será que todo mundo tem acesso à internet? Será que lá na zona rural, será que lá na periferia o acesso tem a mesma qualidade do que tem em um centro urbano, por exemplo? Então, essa infraestrutura adequada, ela tem a ver também com o acesso à informação, a qualidade do acesso à informação. Quando a gente fala de educação corporativa, é papel da empresa oportunizar e disponibilizar uma estrutura adequada de ensino, adequada para que o aluno possa se desenvolver em sala de aula, né? Ou no ambiente virtual. Quando a gente fala de educação, de ensino de uma maneira mais ampla, nem sempre as pessoas têm essa infraestrutura adequada para ter acesso às várias formas e às mídias que são utilizadas dentro de um material de ensino, por exemplo, né? Outro ponto que a gente tem como desafio é a questão da falta de habilidade digital entre educadores e aprendizes. Mas, Maurício, todo mundo trabalha com internet hoje. Não, a gente ainda tem gerações, eu sou de uma geração que conviveu com o analógico e teve que aprender a utilizar o digital no meio do caminho. Então, o que acontece? A gente tem níveis diferentes de conhecimento e às vezes dentro da mesma sala de aula, dentro do mesmo ambiente de aprendizagem, né?
Então, o facilitador, o professor, o instrutor, o designer instrucional, ele precisa levar em consideração esses fatores para que, na hora de construir um material, na hora de pensar um treinamento, de pensar uma trilha de aprendizagem. Então, esse é um desafio que este cenário que a gente tem hoje, que já é um cenário digital, isso já é uma realidade, ele nos traz e ainda vai permanecer durante mais algum tempo, que é esta necessidade de equalizar as coisas, né? Tanto o facilitador quanto os alunos, eles têm que ter um nível de conhecimento e de habilidades digitais que oportunizem com que ele consiga consumir, desfrutar e aprender com aquele material. Então, a gente pode ver que todo esse trajeto, todo esse caminho de educação, ele nos trouxe até um momento onde a gente precisa se adaptar, seguir as tendências e utilizar as ferramentas disponíveis da melhor maneira possível. Do meu ponto de vista de design instrucional, que viveu a era analógica, né? Não profissionalmente, mas eu fui aluno no período da era analógica. Me adaptei e venho me adaptando na era digital, né? Seguindo as tendências e procurando utilizar as ferramentas que estão disponíveis hoje. Né? Do meu ponto de vista, do ponto de vista profissional técnico, as mídias no ambiente de ensino, principalmente no ensino EAD, elas têm um papel de enriquecer os materiais com recursos visuais, com recursos interativos muito importantes, muito importantes. Porque do ponto de vista técnico, as mídias elas trazem para dentro de um material uma possibilidade de adaptação e de personalização desse material que tem um impacto muito positivo lá no aluno, né? Tanto no ambiente virtual quanto na sala de aula, no ambiente presencial, onde a gente consegue também utilizar essas mídias, né? Isso facilita para que o aluno ele tenha uma melhor compreensão dos conteúdos e para que ele tenha uma maior retenção das informações. Então, ela nos permite criar materiais mais robustos, mais interessantes, mais adaptáveis à necessidade dos alunos e, consequentemente, faz com que o aproveitamento deles melhore, né? As mídias também, elas oportunizam que a gente tenha acesso a informações mais atualizadas, né? A interatividade e essa velocidade de atualização dos materiais faz com que a gente tenha um interesse maior dos alunos, para que eles tenham uma participação mais ativa. E hoje, falando do ponto de vista, né, do ensino para adultos, que tem todo o contexto da andragogia por trás, né, que os adultos precisam ter um propósito naquilo que eles estão, entender o propósito daquilo que eles estão aprendendo. E a gente tem que considerar que eles trazem consigo para dentro do ambiente de estudo, né, uma bagagem, uma experiência de vida, tanto pessoal quanto profissional. Então a gente consegue, com o auxílio das mídias, tornar os materiais muito mais interessantes para o aluno também. Isso, consequentemente, impacta lá no aproveitamento no processo final, né? Tanto na compreensão dos conteúdos, quanto na fixação dos conteúdos das informações. Só para dar um exemplo para vocês, a gente tem uma série de mídias diferentes que a gente consegue utilizar hoje no ambiente de ensino. A gente tem os textos, que é o mais básico. Cada mídia tem uma intenção por trás dela, tem uma aplicação por trás dela, que contribui para que a gente seja mais assertivo na hora de construir uma trilha de aprendizagem, por exemplo. Os textos, eles têm uma proposta muito mais detalhada, né? Quando a gente tem uma informação que a gente precisa ser mais técnico e precisa ser mais detalhista, precisa ir mais a fundo na informação, o texto ainda hoje ele é a mídia mais adequada. Quando a gente fala em conceitos mais complexos e que a gente precisa mostrar para o aluno como um diagrama, por exemplo, as imagens vêm para contribuir. Quando a gente está abordando um tema e apresentando informações que precisam ser mais concisas, a gente pode utilizar o áudio, né? A utilização dos podcasts, por exemplo. A gente tem uma abordagem completa, mas ela não é uma abordagem extremamente aprofundada e detalhada sobre um conteúdo. Os vídeos, eles trazem e eles têm um grande apelo, que é o visual mais
o auditivo, então ele traz a imagem e o áudio dentro do mesmo material. Então, quando a gente precisa demonstrar algo, os vídeos são a mídia mais adequada. Então, cada mídia, cada ferramenta que a gente tem, ela tem um propósito, tem um porquê utilizar ela. Por exemplo, a realidade virtual, que é algo que a gente já tem hoje presente no ambiente de estudo, ela proporciona experiências imersivas para o aluno. Então, isso aumenta muito o engajamento dele quando ele participa de uma simulação, por exemplo. Ele consegue vivenciar de uma forma segura, em um ambiente controlado, uma situação real que no mercado de trabalho ele vivenciaria. Então a gente tem várias mídias com várias propostas, com várias finalidades, e a gente tem que escolher elas de acordo com uma série de características. A principal delas, a principal característica para escolher uma determinada mídia na hora de produzir um material ou de construir uma trilha de aprendizagem é entender qual é o objetivo do aprendizado e qual é o tipo de conteúdo que a gente vai proporcionar para o aluno. Então essa é provavelmente a principal pergunta a ser feita e respondida na hora de escolher uma mídia, né? A gente precisa também considerar o público-alvo. Quando eu falei lá do fato de que eu presenciei, vivenciei a educação analógica, né, no período analógico e depois digital, é porque a gente tem públicos que às vezes vão ter mais dificuldade com uma determinada mídia. A realidade virtual ela pode ser tão estranha para um determinado público que ela deixa de ser efetiva, por exemplo, né? Também temos que levar em consideração os recursos que a gente tem disponíveis, né? Não adianta a gente criar um plano de estudos, um plano de ensino, né? Prevendo a utilização de vários recursos e a gente não tem verba para viabilizar aquilo ali. Então a gente não tem a tecnologia disponível para viabilizar aquilo ali. Então, e eu vou pegar de novo o exemplo da realidade virtual. Não adianta eu prever uma atividade utilizando a realidade virtual se eu não tenho a tecnologia disponível para utilizar. Então, eu tenho que levar em consideração qual é o objetivo do aprendizado, o perfil do meu público, os recursos disponíveis e se eles são acessíveis ao meu público. Então, quando eu falo de compatibilidade, de entender se o material que eu estou, se as escolhas que eu estou fazendo levam em consideração esses 4 tópicos que eu citei, eu estou falando também de integração tecnológica e pedagógica, né? Integrar a tecnologia, as ferramentas tecnológicas que eu tenho e a proposta pedagógica, né? As metodologias que eu vou aplicar. Por quê? Porque essa integração ela é essencial para que a gente tenha um ambiente de aprendizado eficaz e motivador. Lembra quando eu falei sobre a necessidade de considerar o histórico do aluno adulto, né? Toda a bagagem que ele traz para dentro do ambiente de ensino, de aprendizado, né? E também a necessidade de que ele identifique o propósito naquilo que ele está aprendendo. Então a gente tem que motivar o aluno e a gente tem que transmitir para ele as informações, o conhecimento, de uma maneira que elas cheguem a ele de uma forma eficaz. A gente tem como perfil aí, né, uma realidade atual, a geração, digamos que é da geração Z em diante, né? Os nativos digitais. Quem são os nativos digitais? São as pessoas que já cresceram dentro de um ambiente digital. Na educação tradicional, né, com aqueles métodos de ensino convencionais, o professor é parado lá na frente, escrevendo no quadro, passando informação, ela não atende mais essa geração que é nativa digital, né? Ela não atende a necessidade desses alunos contemporâneos. Então, eles cresceram já num ambiente imersos de informação e produzindo conteúdo, né? Então, eles cresceram num ambiente onde a cultura ela tem muito a ver com interconexão e interatividade. Então, a educação unilateral, naquele método convencional, tradicional, ela não atende à necessidade desse público. Quando eu falo do ponto de vista de tecnologia e mídia na educação, a gente está falando no sentido de que temos que contemplar
tanto o público que veio antes da era digital, que viveu o analógico e se adaptou para o digital, quanto o público que já nasceu e já cresceu com uma infinidade de possibilidades de conexões e de interações, né? Já cresceu num ambiente onde ele consumia e produzia conteúdo. Cresceu num ambiente com informações sendo disponibilizadas para ele em formatos e linguagens diferentes, né? A gente tem, por exemplo, hoje como ferramentas educacionais, estratégias, né, educacionais, a utilização de jogos, por exemplo. Eles são uma estratégia que contribuem muito para engajar os alunos, pois eles desenvolvem algumas habilidades de resolução de problemas, de criatividade e de colaboração e de tomada de decisão que eles vão transferir para o mercado de trabalho, assim como a aprendizagem baseada em projetos. Ela valoriza a experiência que o aluno traz consigo, é uma atividade extremamente prática, que ela fomenta muito a autonomia do aluno na hora de tomar decisão, a criatividade dele em resolver problemas e a colaboração, porque ele acaba geralmente, nesse tipo de projeto, trabalhando em grupo, trabalhando em conjunto. Então a gente já está trazendo formatos para dentro do ambiente de aprendizado que ele vai utilizar no mercado de trabalho, que ele vai usar no dia a dia dele. Então ele já vê também um propósito naquilo ali. A realidade virtual, como eu falei antes, realidade virtual barra aumentada, né? São tecnologias que a gente consegue utilizar nesse ambiente de ensino e aprendizagem que oferecem a possibilidade de experiências imersivas. Ele consegue vivenciar de uma forma simulada algo que lá no mercado de trabalho ele vai ter como realidade no dia a dia dele. Então, nosso papel hoje ele deixa de ser um papel de detentor do conhecimento e passa a ser um papel de orientador, de mentor, de facilitador. Nosso propósito enquanto interlocutores aqui é contribuir para que os próprios alunos consigam construir o conhecimento a partir das ferramentas que a gente disponibiliza e que a gente ajuda eles a utilizarem, né? A gente tem um papel muito mais de auxiliar e provocar do que propriamente de ensinar os alunos nesse ambiente atual que a gente tem de educação. Então, quando a gente entende o nosso papel dentro desse processo de ensino e aprendizagem, fica muito mais fácil de nós compreendermos que todo esse percurso que houve, né, tecnológico do ponto de vista de comunicação e transmissão de conhecimento, todos esses avanços que a gente teve e essas ferramentas que nós trouxemos para dentro do ambiente de ensino, eles são apenas 50% do processo. A educação para adulto ela é algo muito complexo e desafiador. Por quê? Porque, segundo lá os conceitos da andragogia, a gente não pode desconsiderar que ele traz toda uma bagagem para dentro do ambiente. Ele traz consigo, né, toda uma história de vida, uma experiência profissional que a gente tem que levar em consideração. E, acima de tudo, ele tem que estar motivado, ele tem que entender o propósito daquilo que ele está aprendendo. Então, o nosso grande desafio é conseguir utilizar toda a tecnologia, todas as possibilidades de mídia, né, de ferramenta que a gente tem hoje disponível de uma maneira que o nosso aluno ele se engaje, de uma maneira que o nosso aluno ele entenda o porquê aquilo tudo ali, todo aquele esforço é importante para ele, porque ele ele traz para dentro da sala de aula, do ambiente virtual de ensino, ele traz responsabilidade com casa, com família, com profissão, ele traz as preocupações dele do dia a dia. E a gente tem que romper essa barreira para que ele esteja presente de fato dentro do treinamento. E as ferramentas em si, as mídias em si, elas não dão conta disso. A gente precisa criar uma conexão com o aluno. E através do storytelling, ele vem como uma ferramenta indispensável hoje na educação para adultos, para criar um ambiente de educação, de ensino, que seja adequado, que seja significativo, que seja envolvente, que seja transformador e que faça sentido para ele acima de tudo. Então, o storytelling
ele é uma ferramenta, assim como as outras, mas que não tem muito a ver com tecnologia e tem a ver com encantamento, tem a ver com contar histórias que criem conexões com o nosso público, que tragam para o nosso público um propósito. Quais são os benefícios do storytelling? O primeiro deles, e o mais importante, é criar conexão, né? Criando conexão, a gente traz para dentro do ambiente o aluno de uma forma mais interessada. A gente cria motivação e a gente tem a participação do aluno. Quando a gente fala do ensino para adultos, a gente fala principalmente em metodologias ativas. Então, 50% do processo de aprendizado é feito pelo aluno, mais de 50% na verdade. Quando a gente tem o storytelling nos nossos materiais, a gente promove a lembrança por associação. É muito mais fácil tu lembrar de uma história e tu fazer uma conexão dessa história com algo que tu já viveu do que propriamente tu absorver e tu fixar uma informação solta, né? uma informação apartada de um contexto. O storytelling ele também promove ou melhora o trabalho em equipe. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente cria histórias e a gente promove as conexões, a gente também está levando em consideração o contexto individual dos alunos. Os alunos trocam entre si, né? Então acaba que eles trazem para dentro do ambiente de ensino uma história de vida deles. Eles trazem para dentro do ambiente de ensino um pouco do pessoal. Isso faz com que eles criem empatia com os colegas. E também no storytelling ele traz junto com ele o pensamento crítico, né? O pensamento crítico no sentido de que a gente consegue com o storytelling provocar reflexão nos alunos. A gente traz para eles uma história que inspira e provoca a reflexão. Então, a minha visão geral sobre todo este contexto, sobre esse cenário da utilização das mídias no ambiente de ensino e aprendizagem, é de que são ferramentas, elas estão aí para serem utilizadas e elas trazem consigo uma série de benefícios como acessibilidade, interatividade, personalização, contribuem para o engajamento e trazem também uma responsabilidade muito grande para quem cria e para quem produz os treinamentos, os planos, os programas educacionais, as trilhas de aprendizagem, que é de escolher quais mídias e como utilizar essas mídias de uma forma muito consciente e muito responsável. Porque no final das contas o objetivo é um só, que é contribuir para que os alunos consigam transformar as suas realidades através do conhecimento.